Olá você, terceira aula de carboidratos e revelações importantes. E se eu te disser que vegetais folhosos são altamente calóricos? Ah, peraí, você está dizendo que agora nem rúcula eu posso mais comer? Não, você vai aprender sobre isso nessa aula que vem na sequência, ok? Então se liga aí que lá vem a explicação. Opa, vamos lá então. Olha só. Primeira coisa importante, os carboidratos chamados de polissacarídeos, eles são distribuídos em dois grupos, certo? Os carboidratos polissacarídeos de reserva e os carboidratos polissacarídeos esqueléticos. Lembrando que poli representa muitas, são normalmente macromoléculas então. Os polissacarídeos não são diferentes, são macromoléculas derivadas da união de moléculas menores. Então, a unidade formadora de um carboidrato, o monômero, vai se juntando, formando um dímero e assim vai, formando uma macromolécula, um polímero. Nesse caso, um polímero de carboidratos, nós chamamos de polissacarídeo, ok? Coisa bacana então, muitas moleculinhas juntas. Os carboidratos polissacarídeos fazem parte de dois grupos então, aqueles de reserva e os que são esqueléticos, formam então esqueleto. Os de reserva estão aí em dois, são quais? O amido, que é um carboidrato polissacarídeo de reserva, tipicamente encontrado nos seres autótrofos, ok? Nos seres autótrofos, principalmente aí associado a quem? As algas e plantas. Então, algas e plantas armazenam carboidratos polissacarídeos na forma de quê? De amido. Por isso que nós usamos lá o trigo, certo? E muitas outras sementes para poder extrair o amido, que é um carboidrato polissacarídeo. Além disso, também tem aqui o glicogênio, tá? O glicogênio é um carboidrato polissacarídeo encontrado em quem? Ele é encontrado nos seres heterótrofos ou em vários seres heterótrofos. Não quer dizer que todos eles façam reserva de quê? De glicogênio. Entre os heterótrofos, quem são? Estamos nós. Nós somos seres heterótrofos. Nós somos seres que armazenamos glicogênio. Armazenamos glicogênio nos nossos músculos e também no nosso fígado. Também tem glicogênio armazenado em muitos fungos. Também tem glicogênio armazenado em outros animais, além de nós humanos. Tudo bem? Então, basicamente, fungos e animais podem estocar glicogênio como reserva de carboidratos. Então, olha só, fácil associar algas e plantas, tá? Animais e fungos normalmente estocam o glicogênio, tranquilo, facinho, tudo bem? Então, quando a gente come lá aquele amido que a gente está comendo lá, o nosso alimento, que a gente falou na primeira aula, macarrão, pão, batata, nós degradamos o amido em maltose na nossa boca e essa maltose vai ser degradada em glicose aonde? No nosso intestino. Absorvemos a glicose, botamos para circular essa glicose na nossa corrente sanguínea e os nossos músculos e fígado estocam o glicogênio como produto de reserva no nosso corpo, reserva de carboidratos. Tudo bem? Se houver ainda excesso de glicose, se o fígado estiver lotado de glicogênio, o músculo estiver lotado de glicogênio, o que nós vamos fazer com esse excesso de glicose? Estocar e usar para síntese de gordura. Então, na verdade, o que engorda não é o açúcar em si, como eu falei na primeira aula, você aprendeu lá. O que engorda vai ser aquele excesso de açúcar que potencialmente é convertido em glicogênio e depois na sobra, né, no armazenamento, na saturação de glicogênio, nós aproveitamos o resto do açúcar para sintetizar a nossa gordurinha do corpo, tudo bem? Então, se você conhece gordura, né? Muita gente fala assim, eu conheço Samanta. O que é Samanta? Samanta de gordura que está crescendo aí na gente. Se você conhece isso aí, já sabe qual que é a causa dela, né? Então tem que analisar se isso te incomoda, analisa qual é o fator que está levando você a estocar, né? Logicamente que você sabe já que tem um potencial do excesso de alimento que você fornece para o seu corpo, legal? Mas eu falei no começo da aula que vegetais folhosos são altamente calóricos, mas eles são frequentemente acrescentados a dietas hipocalóricas. Então não estou entendendo mais nada. Se ele tem caloria, mas não tem caloria? Ele é calórico, imagine, um vegetal folhoso, folha, planta, rúcula, tá? Agrião, alface, couve, todas essas folhas que você pode comer aí no seu dia a dia, certo? Eles têm por fora um carboidrato esquelético. Esse carboidrato esquelético faz parte, da licença, só um minutinho pegar o pincel, esse carboidrato esquelético, ele faz parte da chamada membrana esquelética, ou também conhecida como parede celular. Certo? Um envoltório que fica por fora, então, da célula. O que vai acontecer aqui, então? Tá? Existe como carboidrato esquelético, existe a celulose. A celulose
está aí entre a matéria orgânica mais abundante no mundo. Se você pensar que toda planta, certo? Toda alga, basicamente, tem parede de celulose, então a coisa fica, né, clara. Tem muita celulose pelo planeta. Nós pegamos, por exemplo, a celulose das árvores e transformamos aí no papel. Você deve estar anotando aí alguma coisa, talvez, num papel, que nada mais é do que uma pasta de celulose trabalhada, processada, para virar o quê? Para virar o papel que você está usando, tudo bem? Então, o que acontece aqui? A celulose é um carboidrato presente nos vegetais folhosos. Só que tem um detalhe, ao contrário do amido, quando nós comemos uma planta que está lá presente na semente, certo? Pode estar presente em caules também, tipo a batata, que é um caule, tem muito amido. Então, ao contrário do amido, a celulose ela é indigesta pelos animais. Nós, animais, então, não conseguimos fazer a digestão da celulose. Então, olha só, ela é riquíssima em caloria porque ela é o quê? É um polissacarídeo, uma matéria orgânica grande, uma macromolécula. Mas, ao mesmo tempo, ela é colocada em dietas hipocalóricas. Então, você pode comer sua rúcula despreocupada, sua saladinha na boa, porque essa salada de folhosos não acrescenta caloria para você. Por quê? Porque você não consegue degradar a celulose. E uma vez que você não degrada a celulose, ela não é fonte de monossacarídeos para você. Então ela vai entrar a celulose e vai sair inteira. Ah, professor, mas você falou que nem um animal, mas e o boi? O boi não degrada. Na verdade, nos herbívoros existem bactérias que fazem para eles, né, essa degradação da celulose. Bactérias, protozoários e fungos conseguem degradar a celulose. Nós, animais, não fazemos essa degradação, essa digestão, ok? Sempre lembrando que digestão é feita por hidrólise, por reação química na presença de enzima. E existe um outro carboidrato esquelético que é a quitina. A quitina está presente em muitos animais, né? Talvez esteja presente na maioria dos animais. Quando eu falo maioria dos animais, porque o mundo é dominado pelos artrópodes, tudo bem? Em quantidade de espécies e em quantidade de indivíduos. E os artrópodes têm o seu esqueleto externo, chamado de exoesqueleto de quitina. Sabe quando você está andando, chegou em casa assim de noite, entrou na cozinha, você acende a luz, pá, tem uma barata no chão, você começa a sapecar, pular de um lado para o outro, desesperado, corre, ela também está com medo de você. A barata tem fotofobia, então ela tem que esconder. E de repente você está pisando, está descalço, e dá aquele pisando, pisou na barata descalço? Sabe o que é isso? Aquele creque. É exatamente o esqueleto de quitina que está ali quebrando, certo? O esqueleto externo, então o exoesqueleto dos artrópodes, está lá presente então como carboidrato esquelético. Muita gente só pensa nos carboidratos como energia, tá? Carboidrato esquelético, presente nos artrópodes e presente também aonde? Nos fungos, tá? Então eu estou deixando de propósito para que você vá copiando o esquema e anotando na frente. Importante que você não só copie, que você também anote. Então vamos lá? Amido. Algas e plantas armazenam amido, glicogênio, animais e fungos, tá? Não todos animais, mas muitos animais, está presente entre animais e fungos. Celulose, algas e plantas, quitina, fungos e artrópodes principalmente, né? São os principais grupos aí. Tem lá algumas outras estruturas em outros animais também, no entanto, o pesado no vestibular é exatamente em relação aos artrópodes, legal? Então, olha só, carboidratos polissacarídeos, nesse caso aqui, os esqueléticos indigestos pra gente, podemos comê-los que não vamos aproveitar nada deles, tá? Ah, mas então não é importante comer planta? É hiper importante. Plantas são fontes de sais minerais que são solúveis em água e saem de lá. As fibras de celulose estimulam nossa atividade peristáltica e aí nós acabamos, né, potencializando a eliminação das fezes do intestino. Não é bom para ninguém ficar retendo fezes no intestino, então as fibras se encaixam aí, são extremamente importantes, legal? Rótulo de alimento de novo, vestibulares, se está lá falando que o alimento é pobre em fibras, então potencialmente eles vão cobrar que esse alimento não é bom para quem tenha prisão de ventre, né? Intestino preso normalmente não é bom aí para ninguém e esse alimento não seria indicado para alguém que tenha prisão de ventre se ele for pobre em fibras, certo? Se essa aula fez sentido, te agregou valor, então leva para alguém também, faça a mesma coisa por alguém que você gosta, compartilhe o meu canal, divulgue aí, dê um like ou um dislike, mas dê sugestões. Eu peço sempre sugestões, ó Léo, não gostei disso, não gostei daquilo, isso é extremamente importante para mim, para poder valorizar. E eu conto com a sua colaboração para divulgar isso, porque a divulgação desse canal é que vai sustentar esse canal, tá? De graça para você, forte abraço e não se esqueça de me seguir nas redes sociais e não se esqueça de sempre frequentar o meu site. Forte abraço, tchau, tchau!